E aí, o que você achou da aula sobre CLT? Bastante coisa, né? Bastante conta, bastante itens que você tem que considerar ali naquele custo. Então, de fato, é algo, né, bem trabalhoso, né? Em algumas situações é a melhor forma de se trabalhar, mas em muitas outras situações, uma forma de contratação que tem ganhado muito espaço no mercado, principalmente nos últimos anos, é a PJ, né? Pessoa jurídica, né? Geralmente as pessoas se referem aí de forma genérica a fazer um PJ, contratar um PJ, né? Que nada mais é de uma contratação de uma empresa ao invés da contratação de uma pessoa na CLT, né? Então, para isso, vamos fazer um review aqui sobre a pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica é uma sociedade, né? Pode ser também de um sócio só, né? Em algumas situações em que a empresa é feita por uma pessoa só, mas ela é uma entidade privada, né, que ela tem alguns deveres e alguns direitos, né, assim como a CLT também tem direitos e deveres, a PJ tem uma outra gama de direitos e deveres que devem ser respeitados e que devem ser levados em consideração aqui na sua contratação. Então, digamos que a sua empresa esteja pensando em contratar uma pessoa ou contratar uma empresa no tipo PJ, né? No caso de uma empresa até é redundante falar isso, mas digamos que você queira contratar uma pessoa como PJ, né? Seja ela já sendo uma PJ, ou você pode, né, verificar essa possibilidade com ela, né? Muitas pessoas ainda não conhecem essa possibilidade que pode ser muito vantajosa para todas as partes, né? Tanto para você quanto para ela. E a PJs, as mais comuns de ocorrer contratação, são a limitada, né? A gente viu que agora a limitada pode ser formada por uma pessoa só, então muitas pessoas, né, muitos profissionais acabam fazendo uma limitada para prestar serviço, para não ter todo aquele trabalho porque assim, a CLT é trabalho para a empresa que está contratando, mas também é um certo trabalho para quem está sendo contratado. E muitas vezes, quando você tem uma empresa e você precisa de um serviço pontual daquele empregado, aquele empregado não quer, digamos, sujar a carteira, né? Se fala muito isso no mercado. Eu preciso de uma contratação para 2 meses. Às vezes a pessoa fica meio receosa de sujar a carteira, né? Ficar muito pouco tempo dentro de uma empresa. Então a PJ, além de ser um benefício de ser, de uma certa forma, menos burocrático para quem contrata, tem também uma forma de dar mais liberdade para quem está sendo contratado. Ela pode prestar um serviço para um, pode prestar serviço para outro, sem ter vínculo com nenhum dos dois, pode prestar 1 semana de serviço para um, 3 semanas para serviço para outro, e tem uma certa liberdade, né? Tem trabalhadores que preferem a CLT, né? Eles acreditam que com a CLT eles têm maiores seguranças, né? Tem mais possibilidade de ficar um longo tempo num serviço, mas tem aqueles trabalhadores que têm aquele, eu digo, sangue de empreendedor, né? Quer ter a sua empresa, quer ter a liberdade de ir atrás de empregadores, de estar prestando serviço para mais de 1, 2, 3 pessoas ou 2, 3 empresas. Então tem bastante espaço no mercado para eles também. E a limitada é uma dessas possibilidades. Você pode encontrar aí pessoas que querem prestar serviço na forma de uma limitada. Daí eu sugiro, né, a gente vai falar aqui as formas mais comuns. Caso você, né, queira relembrar, volte lá no módulo sobre os tipos de empresa. Tem a limitada, tem a EIRELI também, que também é usual para quem... não é tão usual, mas é uma possibilidade para quem quer empreender sozinho. Ali a EIRELI tem um grande fator limitador, que é a questão do capital social mínimo para iniciar, né? É um capital bem alto. Temos o empresário individual, né? Também é uma possibilidade. Acaba não sendo tão interessante na questão do comprometimento do patrimônio pessoal, né, em eventual endividamento da empresa. E tem o caso da MEI. O MEI é o mais comum que você vai encontrar, pelo menos na construção civil, em relação a pedreiro, pintor, gesseiro, enfim, prestadores de serviço nesse segmento, até porque ele conta com custas muito baixas de operação de empresa, né? Cerca de R$50 por mês. Então, é bem comum o caso da MEI. O caso da MEI ele é só um pouco burocrático, tem uma barreira de entrada em relação a várias profissões que não conseguem exercer por meio da MEI, né? A gente viu lá casos de consultores, designers, engenheiros para prestar alguns tipos de serviços que não conseguem prestar aquele serviço pela MEI, né? Pode até abrir uma MEI,
mas uma série de exercícios, uma série de atividades que não podem ser exercidas através da MEI, tá? Mas esses são os tipos mais comuns de empresas que você vai encontrar no lugar da CLT, né? E se não encontrar, você pode, lógico, trazer essa possibilidade para quem você está pensando em contratar, né? Muito comum, principalmente no setor de reforma, você está numa situação que você tem uma reforma aí para 2, 3 meses e você quer contratar um profissional, só que o profissional está acostumado pela CLT, às vezes é um profissional que pegou ali o período de boom imobiliário, trabalhou muito tempo numa empresa, acabou sendo mandado embora por não ter tanta demanda, né? A gente viu ali a questão do cenário econômico do Brasil, como é que foi ali o período de evolução, depois desaquecimento e novamente aquecimento aí esperado nos próximos anos. Mas tem muito profissional que trabalhou anos como CLT, nunca foi atrás de abrir uma empresa e hoje ele fica meio receoso de pegar um serviço por 1, 2, 3 meses, né? E o mercado de reforma é um mercado que está crescendo bastante, né? Principalmente período pós-pandemia, as pessoas estão vendo certas necessidades de alteração nas próprias residências e aí a pessoa, né, fica meio assim de pegar um serviço por 2, 3 meses. Você pode trazer essa possibilidade, né? Às vezes você estava trabalhando numa construtora, conhecia profissionais ali super qualificados e você quer chamar eles para sua empresa. Mas, novamente, são um serviço para 2, 3, 4 meses e você pode trazer essa possibilidade para o pessoal de abrir uma empresa para prestar serviço para você, né? A grande vantagem em relação ao PJ, que você pode trazer na mesa, né, para conversar com o pessoal, é essa questão de não sujar a carteira e de dar mais flexibilidade para esses prestadores de serviço. Eles podem muito bem prestar serviço para você durante o período, vocês acertarem o preço por produção, por exemplo, né? Vamos fazer um contrato aqui de prestação de serviço entre empresas, finalizou aqui o serviço previsto para um mês, terminou em 2 semanas, tá certo, paga, né? Paga ali o previsto. Então a pessoa pode ter essa possibilidade de adequar o serviço dela, agilizar, trabalhar mais do que o previsto, né? No tempo em que ela estava acostumada a trabalhar numa certa rotina, ela pode muito bem acelerar ali o serviço e pegar um próximo serviço dentro daquele mês, né? Então isso traz muita flexibilidade para quem está sendo contratado, né? Muita agilidade ali também para a contratação, né? Uma contratação entre empresas, você faz um contrato ali de prestação de serviços e show de bola. Outro grande benefício para contratação de PJ e mais no seu ponto de vista, né? No lado do contratante, é a questão dos encargos, né? É algo muito mais simples de se calcular o custo de uma PJ, você não tem que fazer todos aqueles cálculos de rescisão, de FGTS, multa rescisória, 13º, tal. Não precisa, né? Você vai ter um contrato ali de prestação de serviços e é bem simples, né? E o que a gente recomenda quando você está falando com alguém que nunca pensou em abrir uma PJ? É abrir as contas, né? Fazer ali, ó, meu amigo, se você fosse contratado pela CLT, o seu custo seria esse, né? Era isso que estava na sua última assinatura de carteira. Seu custo seria isso. Isso seria reservado para o 13º. Isso seria para rescisão, tal. Você ia receber esse montante aqui, né? Só que uma parte disso ia ser retido para pagamento lá no final, lá depois de 3 meses, 6 meses, enfim. Você vai saber ali o tempo que ele estaria contratado pela CLT. Então, no final das contas, você receberia esse X. O que eu lhe ofereço é esse pagamento, né? Você pode comparar, mostrar que você não vai estar retendo aquele pagamento para pagar no final. Você vai estar pagando naquele momento, né? Então, pode acabar sendo muito interessante para quem está sendo contratado. Se você for transparente, se for mostrar as contas de quanto ele realmente recebe em cada situação, a comparação fica muito mais simples para ele, né? Então, nesse ponto de vista, nesse quesito, né, de facilidade de contas, de saber quanto você está pagando e quanto você está recebendo, fica tudo mais claro para todo mundo. Você sabe exatamente quanto você está pagando e a pessoa sabe exatamente quanto é que ela está recebendo a cada mês, né? Não tem surpresas para nenhum dos lados, né? Quando tem rescisão, enfim, no final do serviço, né? É algo muito mais direto, muito mais dinâmico. Então, isso pode ser muito interessante. A gente tem que tomar alguns cuidados na PJ, porque por mais que você você faça um contrato de prestação de serviços, você tem que verificar, principalmente se você puder contar com alguma assessoria jurídica, alguma assessoria contábil,
se aquela prestação de serviço, naquele modo que você está planejando, não consiste numa ocultação de CLT, né? Então, digamos, você vai contratar um pedreiro para trabalhar 12 meses de forma regular, né? Das 8 às 17 horas, de segunda a sexta, se faz uma regra ali como se fosse uma CLT, isso pode vir a aparecer como a ocultação de CLT, né? E daí você pode ter problemas, né? A gente está falando mais para serviços pontuais, como se você de fato estivesse contratando uma outra empresa. Agora, se você quer um funcionário para estar à sua disposição num certo período de tempo, né, como se fosse um funcionário, mas ter os benefícios da PJ, daí fica um pouquinho mais complicado, né? Daí a gente recomenda uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, para ver se não é qualificado como ocultação de CLT, né? Porque muita gente vê benefício na questão da contratação do PJ, né? Tanto empregados quanto empregadores veem que é algo mais direto e muitas vezes mais barato, geralmente mais barato para a empresa que contrata, e quem é contratado acaba ganhando mais e acaba ganhando antes, né? Como eu falei, não fica rescisão, 13º lá para o final, né? Você acerta um valor pela prestação de serviço ou um valor mensal baseado ali na produção prevista mensal, e ele recebe ali no momento, não fica nada retido para lá depois. Então é algo muito interessante. Muitas empresas começaram a transformar a CLT em PJ, mas tratar como CLT, né? Horário fixo, vai estar à disposição, não é uma atividade em específico, né? Vai estar ali na empresa, então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E em relação à responsabilidade compartilhada também. O que é responsabilidade compartilhada? Digamos que você tem uma incorporadora, você contrata uma empresa de mão de obra, né? Você contrata um empreiteiro, né? Uma pessoa que tem bastante experiência na construção civil, já foi CLT, depois abriu sua empresa ali, o que era só ela, daí ela foi crescendo, essa empresa foi contratando outros funcionários, e hoje essa pessoa tem uma empreiteira. Você decidiu contratar essa empreiteira, né? Você, como incorporadora, decidiu contratar essa empreiteira. No papel, né, e na relação comercial, uma empresa contratando outra empresa, é uma incorporadora contratando uma empreiteira. Então, é uma contratação de PJ, perfeito, né? Uma empresa contratando outra empresa, beleza. Só que essa outra empresa aqui, a empreiteira, ela tem funcionários. Daí você pode perguntar, pô, Léo, beleza, ele que se vire lá com os funcionários, ele que, né, sabe o que está fazendo, se ele está contratando PJ, se está contratando CLT, é questão dele. Não é bem assim. Você tem a responsabilidade compartilhada com essa empresa. Então, se porventura essa empreiteira está contratando na CLT e não está recolhendo encargo trabalhista, esse processo pode vir para você. Já vou explicar como. Se porventura essa empreiteira está contratando PJ, né, essa empreiteira está contratando outras MEIs, mas está fazendo uma ocultação de CLT, ou se a empresa está contratando outras MEIs, mas as MEIs não estão pagando encargo, estão com algum problema, tem alguma coisa errada ali no tipo de contratação, é uma MEI que não poderia ser MEI, problema pode vir para você, porque existe a responsabilidade compartilhada. Isso acontece também para casos de acidentes. A gente vai falar um pouco mais sobre segurança no canteiro de obra, mas se porventura um funcionário da empreiteira, né, sofreu um acidente, seja esse funcionário como MEI, seja como PJ, seja como CLT, se esse funcionário sofreu algum problema, algum acidente, pode sim esse problema recair em você pela responsabilidade compartilhada, tá? O que é responsabilidade compartilhada? Né? A justiça entende, né, que todos envolvidos na cadeia de contratação, de prestação de serviço, compartilham a responsabilidade de baixo a cima, né? Então, digamos que um funcionário da empreiteira teve um problema, resolveu processar a empreiteira. Num primeiro momento, a empreiteira pode sim resolver e ficar por ali. Mas digamos que a empreiteira não queira resolver ou não tenha capital para resolver, não tenha condições de resolver, daí o processo pode subir para você. E isso acontece em vários níveis, tá, gente? Isso vai mais longe do que a gente possa imaginar muitas vezes. Então você é incorporadora, contratou uma empreiteira, essa empreiteira contratou um MEI e esse MEI chamou um cara para quebrar um galho para ele, né? Uma MEI de uma pessoa só, mas esse cara aqui, essa MEI de uma pessoa só, né? Até óbvio falar isso, né? Uma MEI, mas enfim, essa MEI
digamos aqui, o seu João contratou o Zé para quebrar um galho. Ô Zé, quebra esse galho aqui para mim, não vou poder ir nesse dia, ou nesse dia eu vou precisar de mais uma força, se dá um pulo lá na obra e me dá uma ajuda. E o seu Zé sofre um acidente. Então você vê como está distante, teoricamente, de você, né? Incorporadora, empreiteira, o seu João, né? E o Zé. E digamos que nenhum desses na cadeia aqui, na cadeia mais abaixo, tenha condições de arcar com custo, arcar com cirurgia, arcar com alguma questão. Pode recair para você. Tá? Então por isso que a gente frisa tanto em questão lá das responsabilidades, a gente fala das CNDs, porque tem uma aplicação, né? A gente não está falando só teoria. A gente falou a teoria para ver como é que é isso na prática. Então, por isso você tem que ver se todos na cadeia estão com as documentações coerentes, né? Se são empresas sérias, se todos na cadeia estão mensalmente emitindo as guias trabalhistas, na comprovação de pagamento de guia trabalhista, se for o caso, e você tem que pedir isso mês a mês, né? Você pode colocar uma cláusula no contrato que uma parte do valor será retida até a comprovação de todos os encargos trabalhistas, né? Se for o caso. E outra coisa, você tem que ter um controle da sua obra, seja por meio, né, se você contratar um estagiário, um engenheiro para fiscalizar a obra, não deixar pessoas estranhas entrarem na obra. E se precisar entrar alguém, qual que é a relação dessa pessoa que está entrando com a estrutura existente, né? Essa pessoa que está entrando, ok, pode quebrar um galho um dia, mas como é que está a contratação dessa pessoa ali dentro? Né? Existe o contrato? Qual que é a relação contratual? É CLT? É PJ? Né? Essa pessoa tem seguro? Mostra a apólice do seguro com a pessoa ali contratada e com prazo de validade, né? Se a pessoa não tiver seguro, você tem que fazer um seguro para ela. Pode descontar depois, enfim, a gente vai falar sobre o contrato de empreiteiro. Você pode assegurar todos que estão na obra e descontar isso do pagamento do empreiteiro. Isso é usual, tá? Mas muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado com a responsabilidade compartilhada, tá? E é geralmente nesses casos em que um contratado chamou alguém para quebrar um galho, é justamente essa situação que geralmente dá problema. Às vezes é uma pessoa que não está acostumada com obra, que foi realmente para quebrar um galho, não é a especialidade dela, porque talvez se fosse a especialidade dela, ela estaria trabalhando em outro lugar, e ela vai lá e faz alguma coisa de forma errada, e dá problema, entra com processo, enfim, cuidado, gente, tá? Por isso que a gente fala das CNDs, por isso que a gente fala da seriedade das empresas, por isso que a gente fala de ter pessoas de confiança à sua volta, para justamente você não ter essa dor de cabeça aqui de coisas que no primeiro momento pode parecer que está fora da sua alçada, mas é totalmente da sua responsabilidade, tá? Responsabilidade compartilhada. Então a gente falou de vantagens, né, da contratação de PJ para você, custos menores geralmente, facilidade na contratação, facilidade ali na descrição dos serviços, né? Você fazendo um contrato com o seu contratado, você deixa super bem descrito ali o que se espera, quais são os serviços que vão ser executados, quanto você vai pagar por cada serviço, né? Fica algo muito mais objetivo. Você sabe exatamente quais são as responsabilidades daquela pessoa, né? O que ela vai te entregar, quanto ela vai receber por cada entrega. Então, você diminui muito o seu risco em relação à produtividade, né? Mas a desvantagem é a questão de você tomar muito cuidado para não ter o risco de ter a ocultação de CLT e também tomar o cuidado com responsabilidade compartilhada, tá? Mas não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Em relação à ocultação de CLT, é uma conversa com a contabilidade, é uma conversa, uma hora com um assessor jurídico, né? Vai pagar aí uns R$200 pela assessoria, mais ou menos, né? Dependendo da sua região. Contabilidade, eles geralmente fazem essa assessoria já dentro do preço mensal. Então você ali já mata a charada se vai ser considerado ocultação de CLT ou não. Em relação de responsabilidade compartilhada, é você saber quem é que está na obra, quem é que está na reforma e quais são as relações dessas pessoas, né? E para saber as relações, pedir a documentação, os contratos de trabalho entre esses funcionários, né? E a empresa que você está contratando, pedir as CNDs daquela empresa que você está contratando, então os contratos de funcionários daquela PJ, se houver, as guias trabalhistas pagas, né? As CNDs e, enfim, tá de olho ali em todo mundo que está na obra para que não apareça nenhuma pessoa nova. Se surgir uma pessoa nova, ok, você pode conversar
com o seu contratado que, se precisar surgir uma pessoa nova, primeira coisa, trazer a documentação, os treinamentos, né, NR18, os exames, né, para você permitir aquela pessoa na obra, e daí sim você pode permitir que essa pessoa trabalhe ali, né, com toda a segurança, tá certo? E um último ponto é essa questão da PJ. É uma situação que vem crescendo muito no Brasil nos últimos anos, mas é algo que ainda há uma certa insegurança jurídica, né? Principalmente essa questão da CLT. Então é algo que está crescendo, é algo que, no meu ponto de vista, só vai expandir cada vez mais em detrimento da CLT, mas sempre você fique de olho aí nos atestados, né, nas documentações. E um outro ponto que você tem que tomar cuidado também na contratação de PJ é sobre o custo, né? Digamos então que você... aqui a gente usou o exemplo de uma contratação de uma empresa, né, de uma pessoa que, né, já tem uma PJ há um bom tempo, né, uma PJ com funcionários e tudo mais. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar um exemplo, você está conversando lá com o Antônio, esse Antônio foi a CLT a vida toda. Aí você fala, seu Antônio, pô, eu gosto do seu serviço pra caramba, você trabalhou na consultora lá pra mim durante anos, pô, confiava em você pra caramba, sabia que deixava o serviço na sua mão, final da semana estava com a meta cumprida e eu quero te contratar para minha empresa. Só que hoje a minha empresa ela não tem condições de te garantir que você vai trabalhar um mês. Eu tenho um serviço aqui, né? São esses serviços aqui, talvez demore umas 3 semanas para executar, e eu quero te contratar para executar esses serviços em específico. Talvez depois tenha um novo serviço, uma outra coisa, um outro lugar, talvez não, mas aí eu te indico para uma outra empresa ou alguma outra empresa que está começando. Como é que você pode fazer? Como é que você pode convencer o seu João? E como é que você pode evitar que tenha qualquer surpresa no final dos pagamentos, né? Para não ter nenhuma quebra de expectativa. É você sentar com o seu João, mostrar para ele, né, quanto ele recebia, né, a gente citou isso, quanto é que ele recebia na CLT, você volta na aula anterior, né, vê o que vai para o funcionário de fato dentro do salário e quanto fica para o governo, enfim. Você vê ali de fato quanto é que o seu João ia receber ao longo daquele período, né, já com rescisão, férias, etc., proporcional de férias. Ó, seu João, você ia receber aqui, se fosse um mês, você ia receber esse valor X. A gente faz um contrato de PJ e eu não preciso, enfim, assinar a CLT, até porque vão ser serviços pontuais, vai ser um pagamento por produção. E esses serviços, né, a gente já fez a verificação jurídica contábil, não constam como ocultação de CLT, né? São serviços pontuais, não classifica como um empregado disfarçado, né? É totalmente legal, totalmente de acordo com a lei. Vamos fazer? Pô, o seu João fala, pô, vamos fazer. Mas deixe claro para ele quanto é o custo para ele abrir a empresa dele, né? Deixe claro que é um investimento que ele pode estar aproveitando ao longo do ano, né? Pagando ali a guiazinha, vamos citar o caso do MEI, vai pagando uma guia ali mensal de R$50, na faixa de 50 a 60 reais, e isso vai trazer muita liberdade para ele daqui para frente. Então é muito importante você saber os custos da empresa daquela pessoa que vai abrir a empresa, né? Ou, digamos, uma empresa, um empreiteiro que trabalha no caso da limitada. Tem muito empreiteiro que trabalha como limitada que não tem conhecimento 100% dos custos que ele tem. Às vezes é uma pessoa que abriu há pouco tempo a limitada. Então você tem que saber os custos dele para poder ser o mais transparente na contratação, né? Porque às vezes chega no final do mês, você pede a nota fiscal da limitada, daí vou pegar um outro exemplo aqui, que nome agora, gente? O Manuel, né? O Manuel tem uma limitada, chega no final do mês, você pede a nota fiscal para o Manuel e ele não se dá conta do custo da emissão da nota fiscal, porque tem empresa, mas ele não costuma emitir nota fiscal. Mas você, como empresa séria, vai solicitar a nota fiscal. Então você tem que deixar muito claro para o seu Manuel, inclusive deixar isso descrito no contrato de prestação de serviços, que vai ter emissão da nota fiscal. E sentar com o seu Manuel e ver os custos disso, né? O seu Manuel, tá, a sua é uma empresa limitada, beleza, está no Simples Nacional, tá no Simples Nacional. Você vai lá na aula do Simples Nacional, vê a tributação e faz os cálculos com ele. Se for necessário, entre em contato com a contabilidade dele e vê ali se realmente é aquela situação que ele está falando, se é aquela faixa de tributação, enfim.
mas senta e vê de fato quanto é que é o custo daquela empresa, tá? Você pode estar se perguntando, pô, Léo, isso não é minha obrigação, pô, eu já tenho que cuidar dos meus tributos, eu tenho que cuidar agora do tributo do prestador de serviço também? Olha, você pode não cuidar disso, você pode não cuidar dos tributos dos contratados, mas eu acho melhor você cuidar para não ter surpresa, tá? Eu acho melhor você cuidar, você deixar claro no contrato de prestação de serviço daquela PJ, para que não ocorra surpresas e que fique tudo muito claro, tá? Porque tem muito repetindo, gente, eu gostaria que a situação fosse outra, pelo menos aqui na situação de Santa Catarina, e eu acho que vai evoluir muito nesse sentido, as empresas, os empreiteiros vão estar cada vez mais cientes dos tributos envolvidos, mas a gente já teve muita experiência, gente, de empreiteiro que pensou que no custo dele já estava nota fiscal, mas não estava, e a gente entrava em contato com a contabilidade, e ele tinha usado uma outra alíquota, e tudo isso poderia ser resolvido se a gente sentasse desde o dia zero e visse quanto é que era os custos da empresa, quanto de fato ia cair líquido para ele, tá? Então, se você puder ser proativo e puder ver esses custos logo de início, vai ser melhor para todo mundo, tá? Vai ser um estabelecimento de confiança enorme, você vai ganhar um parceiro ou vai ser um parceiro ainda mais forte na sua jornada, tá bom? Então, cuidados aí com a PJ, uma aula um pouquinho mais longa, mas extremamente importante, porque é um segmento que vai crescer muito no Brasil nos próximos anos, né? As pessoas eu acredito que com instrução vão ter cada vez mais facilidade de abrir empresas, vão querer cada vez mais liberdade para poder empreender também. E se você puder, né, tomar a frente nesse sentido, né, instruí-los em relação a essas possibilidades, né, sempre de forma legal, sempre de forma, né, que a legislação entende como de fato contratação de PJ, o que você puder ajudar nesse sentido, melhor para você, que vai ter mais flexibilidade em contratações, né, mais agilidade em contratações e geralmente menor custo, e melhor também para os contratados, que geralmente tem mais flexibilidade de serviços, tem mais flexibilidade em como eles querem trabalhar, a produção que eles querem fazer, e também geralmente ganham mais, tá bom? Todo mundo sai ganhando nessa conta, pelo menos na nossa experiência é isso que vem acontecendo, vem crescendo muito e todo mundo fica muito satisfeito no final das contas, tá? Mas extremamente importante deixar muito claro no contrato de prestação de serviços de você, né, seja como projetista, seja como incorporadora, seja como construtora, deixar muito claro no contrato que você estabelece com o seu prestador de serviço quais são as expectativas, o que vai ser pago por cada serviço, né, uma planilha de medição, por exemplo, e quais são os documentos que eles têm que lhe fornecer mensalmente para que você possa liberar os pagamentos, né? Então, volta lá na aula de CNDs, verifique também as guias trabalhistas, comprovante de pagamento de INSS, seguro de obra e treinamentos referentes àquele serviço, seja NR18, né, seja questão de um trabalho em altura. Verifique, né, através da legislação quais são os treinamentos necessários para aquele serviço, né? Isso tudo ele tem que te fornecer mensalmente, tem que estar dentro da validade, tá bom? Assim, dessa forma todo mundo fica segurado, todo mundo sai ganhando, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir com várias contratações e vamos trabalhar de uma forma mais ágil, mais otimizada.